Fala, meus queridos, vamos iniciar aqui mais um Panorama Reborn. Nós iremos falar um pouquinho aqui do nosso mercadinho, mas antes eu quero fazer uma promessa para vocês, né? Como eu disse aí, sou um cara que estudo muito e eu tô mudando aqui minha maneira de falar. Eu quero mudar a maneira de me comportar. Eu quero despoluir a minha mente, descontaminar a minha mente. Tô tentando não xingar mais. Sério, tô tentando parar de xingar. Então já tô aqui dizendo pra vocês que vocês vão ter hoje um panorama com uma pessoa completamente diferente. Um cabo aqui não vai ficar xingando, falando lá ele, essas coisas assim, até porque isso não faz parte do nosso mercado financeiro, né? Então automaticamente, se eu xingar aqui, eu quero que vocês me avisem lá no grupo que eu xinguei no vídeo, né? Se eu perceber ao longo do caminho, eu vou me desculpar. Automaticamente eu sei que eu não vou xingar, porque eu me conheço, eu já estudei meu vídeo aqui e eu não tô aqui pra ficar dando alteração, não é isso? Então vamos embora. Chegamos aqui no final do mês, no final da semana. A semana não foi das melhores, mas não podemos reclamar, porque o mercado subiu muito. A gente pode observar que nesse final do mês aqui, o mercado deu uma certa balançada. Então, automaticamente, a gente viu que as coisas não estão fáceis. A gente vai discutir aqui o que foi que aconteceu ao longo dessa semana. Primeira coisa que nós temos aqui é o quê? Um doleta que fechou alto, um doleta que subiu legal, 5,71, e o nosso Ibov caiu para 137 mil, mais ou menos ali arredondando. Vejam que em dezembro, se vocês olharem o gráfico aí, vocês vão ver que nós estávamos em 120 mil pontos. A gente não pode reclamar. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Lembra que eu falei com vocês quando o mercado estava 118, 119 mil, que eu estava enchendo a mão de pedregulho no Bova 11? Inclusive eu paguei o bizu para vocês, rapaziada. Vou encher a mão aqui, vou comprar horrores aqui nesse Bova 11, porque o nosso mercado já caiu muito, a nossa bolsa está barata. Se vocês olharem aí, a rentabilidade do Bova 11 foi de 11%. Ou seja, tamo bem na fita, tamo legal. O cara que colocou ali em média ali, vamos arredondar aqui, 10 conto, o cara já tá aí felizinho, já pegou 1.000 contos de lucro aí sem fazer porra nenhuma. Então, o segredo do mercado, meus queridos, é sempre ir ao contrário de todo mundo, contra tudo e contra todos. Quando tá todo mundo querendo vender, aí você compra. Observe o rompimento da máxima histórica que eu falei com vocês, que ele não se mantém lá em cima por muito tempo, que isso tá passando em jornal, 180, 200 mil pontos. Inclusive, eu até falei com vocês aqui que tinha grande chance da nossa bolsa chegar nessa região, mas expliquei o motivo que tava subindo e expliquei o que é que precisaria acontecer para nossa bolsa bater 150 conto. Não bateu até agora, né? Vamos ver o que é que pode acontecer mais para frente aí. Como vocês podem ver aí, nossa semana, ó, foi uma semana um pouco sangrenta, né? Algumas ações aí subindo, outras caindo, mas de maneira geral a gente deu uma queda desvalorizada aí, como vocês podem ver, a maioria delas pedindo arrego, mas tá tudo certo. O nosso doleta aqui, como eu falei com vocês, o comercial fechou a 5,71 e o turismo fechou a 5,94. Muito lá em cima, muito agressivo, mas é o que temos. Já partindo aqui para o nosso panorama mundial, a China está enfrentando uma crise imobiliária, uma alta nos imóveis desocupados e obviamente isso derruba o preço do setor imobiliário, o que é importante para o PIB deles. Os chineses estão bolados com o Trump por conta da medida que pode tirar visto de estudantes chineses, e a pergunta que fica é: por que o Trump está tomando essas medidas? Por que o governo americano quer tirar alguns estudantes de lá? Será que eles têm algumas informações e sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Né? Porque essa história de espião entre Rússia e China, isso não é de agora. China mandando os caras do Partido Comunista estudar lá para poder voltar com as informações que eles querem. Tem cara que tá ganhando uns cargos privilegiados em algumas empresas importantes. Só que nós estamos em guerra, meu querido. Aí eu pergunto a vocês, será que a China ia permitir se fosse ao contrário? Será que vários estudantes americanos fossem estudar lá, trabalhar, tocar o foda-se lá naquela regiãozinha lá, foi mal, tocar o foda-se lá, porra, foi mal de novo, fui lá estudar bonitinho, né, aprender as coisas lá. Será que a China ia permitir esse negócio? Não ia, né, mano? Porque é diferente. É um negócio um pouco complicado. A gente não pode falar muita coisa. E os americanos, ele não pode ser 100% transparente. Porque senão os chineses vão saber o quê? O que é que os caras estão planejando. Fica essa briga louca aí e fica um pouco difícil de entender, né? E a gente que tá aqui na parte de baixo não tem as informações necessárias. Então, eu acredito que eles não tomariam essa decisão de bolo, nada aleatório. Eu acredito que tem motivos suficientes para isso. Até porque, se você der uma pesquisada aí, eles vão perder receita. Instituições privadas vão perder receita. Então, por enquanto, a gente não tem muitas informações. A gente tem que montar esse quebra-cabeça e esperar os próximos capítulos para poder ver o que é que vai acontecer. Já falando dos Station, o PIB lá deu uma encolhida, mas só que é apenas a segunda leitura. A gente vai ter mais informações sobre o assunto. O núcleo de inflação foi para 2,5 em abril, tá dentro do esperado, nenhuma novidade, tanto que o mercado nem se movimentou com essa baixaria aí, porque todo mundo quer o quê? Juros lá embaixo, né? Então isso aqui praticamente não afetou nada de ninguém. Vamos esperar as próximas leituras aí pra gente poder ver o que acontece.
Uma coisa bem interessante aqui, ó, que eu separei para vocês, é que os vendedores de imóveis superaram os compradores em 34%. Então, o mercado imobiliário americano também está sofrendo. Se você dá uma pesquisadinha aí, é o maior índice desde 2003. Então, isso significa que a galera está vendendo muito, mas não tem gente para comprar. Tá passando por um problema um pouco parecido com a China. E no momento, para os imóveis, estão meio complicado, né? Por quê? Porque eles estão perdendo muito valor. Tem imóveis lá que estão desvalorizando média de 20%, 30%. E a única coisa que pode segurar isso é só se o Fed abaixar os juros. Mas, né, a gente tem que esperar os próximos capítulos também aí. A justiça bloqueou as tarifas do Trump, como vocês viram essa semana, o que eu não concordo, né, que isso tá errado, até porque ele precisa ter o direito de governar, só que eles acabaram recorrendo a tudo isso e tá tudo certo. A Suprema Corte validou a retirada dos imigrantes, é aquilo que eu falei com vocês. Ele tá fazendo uma parada e tá com amparo. Será que eles não sabem de alguma coisa? Porque nós estamos falando de 500 imigrantes, é aquilo que tá preocupando a China, né? E outra coisa interessante, até o Brasil tá nesse meio aqui, porque o Brasil ele é o quarto país que mais envia turista para os Estados Unidos. Olha isso aí, primeiro é o México, segundo é o Canadá, terceiro o Reino Unido e o quarto é o Brasil. Então isso aqui pode acabar atrapalhando o nosso rolê também. E outra coisa, tá rolando uma certa confusão aí, né, com o visto de um certo político aí que vocês devem saber, vão caçar o visto, não vão, vai perder direito, pô, tá um negócio meio enrolado, um negócio meio complicado aí, mas, né, infelizmente, quem planta, colhe. Nos States, essa semana fechou praticamente no 0 a 0, como vocês podem ver, as ações aí um pouco emboladas, subindo, caindo. De maneira geral, fechou praticamente no 0 a 0. Porém, se vocês observar aí, esse mês de maio foi o melhor mês da Bolsa Americana desde 1990. Então, as pessoas, muitas vezes, por falta de conhecimento, por não ter essa visão, acabou perdendo as oportunidades. Por conta do medo da volatilidade, por conta do desespero de não saber o que fazer com o capital, não mandou os quero para fora, aquilo que a gente já conversou. Hoje eu não vou focar muito no mercado lá fora, até porque aconteceram muitas coisas aqui no Brasil e hoje a gente não vai ficar curiando a grama do vizinho, né? A gente vai prestar atenção um pouquinho aqui no que aconteceu no Brasil. Então, já falando aqui do melhor país do mundo, como eu já falei com vocês, o Brasil que, pô, tá daquele jeito, né? Quase sem uma certa palavrinha aqui, mas consegui me controlar antes do tempo. Tudo pode acontecer até as eleições. Ah, mas a gente tá em 2025 ainda. Prepara, filho. Já estamos nos preparando para as próximas eleições. Olha o que eu tô te dizendo. A Moody's rebaixou a perspectiva de nota do Brasil, né? Dito eles aí, como vocês podem ver aí, causado pela vulnerabilidade fiscal do nosso país, que nós já sabemos que é verdade e estamos acompanhando isso aí claramente nesses últimos dias. Então, eles criticaram o risco fiscal e a piora da perspectiva de crédito do país. Isso é péssimo. Aí muitos traders, muitas pessoas vão dizer assim, ah, eu não tô nem aí pra esse negócio de nota, eu não quero nem saber aí pra esse negócio. Na minha opinião, bando de ignorantes. Eu vou explicar pra vocês aqui, pra vocês ficarem bem cientes no que é que tá acontecendo nesse negócio da Moody's. Fiz uma pesquisa aqui bem aprofundada. E uma coisa bem interessante, né? Existem vários locais que têm dinheiro no mundo, mas tem alguns investimentos que têm o dinheiro da pensão da galera. São os fundos dos aposentados pelo mundo. Fique tranquilo que eu não tô falando do INSS. Então, cada vez mais isso tá aumentando. Cada vez mais gente no mundo tá criando um fundo para a sua aposentadoria. Só que tem um problema. Eles só podem aportar em alguns investimentos em alguns países que têm uma determinada nota. Para o Brasil conseguir o grau de investimento é importantíssimo, porque isso destrava a possibilidade da gente receber aporte dessa galerinha aí. Então, por exemplo, fundo dos professores lá no Canadá, né? Eles se juntaram, criaram um fundo para os professores. Fundos dos policiais lá em Nova York, né? Os aposentados da Austrália. Então, muitos desses fundos bilionários e outros trilionários só podem investir em países que têm grau de investimento alto, uma nota alta. Aí fica aquela perguntinha, mas eles não podem investir em uma empresa brasileira que tem um grau alto de investimento? Não. Não, porque a nota também tem a ver com o país. Então, normalmente, se você tem uma empresa muito boa em um país muito ruim, o que conta é onde ela está. Então, automaticamente, esses caras, esses fundos não podem investir aqui no Brasil. Resumindo, ter uma nota rebaixada ou uma perspectiva rebaixada é muito ruim para o Brasil. E se a gente tivesse num grau de investimento alto, com toda essa confusão entre Rússia, China, Índia brigando com o Paquistão, Turquia com o ditador, a gente ia ter um país recebendo um caminhão de dinheiro, né? Vários caminhões de dinheiro. A gente ia receber tanto dinheiro que não seria brincadeira, a gente nem ia saber onde colocar esse dinheiro e automaticamente o dólar desabar, juros desabar, inflação ia cair, porque iam vir muito dinheiro pra gente, sério mesmo. Então o mundo está confuso, só que a gente está se sabotando. É tipo você no trade, já sabe o que fazer, mas fica se sabotando. Assim é o nosso Brasil, pô. Você tá vendo que isso não é um comportamento do trade, isso é um comportamento do brasileiro, falando especificamente do Brasil, automaticamente
automaticamente, né? Então isso é um comportamento geral, isso acontece e você nem percebe, pô. Nem percebe que isso acontece. Outra coisa, o nosso PIB teve um crescimento de 1,4. E quem puxou essa alta foi o agro, essa máquina que movimenta aí o nosso Brasil, gigantesca. Só que a inflação no nosso último mês subiu para 0,36 e o acumulado de 5,40%. Aí eu te pergunto a vocês, por que o Brasil está crescendo? Você já sabe, porque o governo está injetando dinheiro para um caralho. Foi mal, o governo está injetando muito dinheiro. E o PIB está crescendo muito, só que a dívida está crescendo mais ainda. Porque se o juros está aumentando, era para nossa inflação estar o quê? Controlada, não é isso? 3,5%. 4%. Porque os juros está quase 15%. Só que, na verdade, os juros já está 15%. Com toda essa baixaria aí do IOF. Mas a gente tinha tudo para dar certo. Como o governo gasta demais, ele mantém a inflação elevada, juros elevados, o país não cresce de maneira natural. A gente está crescendo igual um bebê reborn. A gente está crescendo de maneira artificial. Se for ver de verdade, se for analisar direitinho, não tem motivos para o Brasil estar crescendo. O problema é que o vagabundo do presidente lá, do governo, aquela galerinha, acaba injetando muito capital e a gente acaba o quê? Crescendo de maneira forçada. Sendo que esse não é o natural. É o famoso crescimento reborn que está acontecendo com a gente aqui. Tipo um bebezinho lá, não é isso? Olha aí, nossa dívida bruta, que subiu muito. Vejam que não para de subir, rapaziada. Olha o gráficozinho que eu mostrei pra vocês. É só pullback, continuidade. Pullback, continuidade. O maior problema é com os juros da dívida que tá só aumentando, como vocês podem ver aí. A gente tá falando de, em média, 928 bilhões nos últimos 12 meses. Dinheiro indo pro ralo. Só que eu não vou nem xingar aqui porque eu não gosto dessas coisas, como eu falei com vocês, né? É isso aí que tá acontecendo, meus queridos. Outra coisa que tá acontecendo aqui pra gente acabar de lascar tudo aqui. A confiança do consumidor tá despencando. A galera está ficando muito pessimista. A galera tá, porra, não tô entendendo nada. Foi mal, não tô entendendo nada. O que é que tá acontecendo? E aí começa aqueles probleminhas que a gente já está acostumado. Uma coisa bem engraçada, o que é estranho, na verdade, é que o desemprego, como vocês podem ver aí, tá caindo. Ele atingiu 6,6 no último trimestre. Ou seja, o Brasil criou mais de 257 mil vagas com carteira assinada. É um dos menores desempregos da série histórica. Pode voltar para estudar aí que você vai ver. O que eu fico muito feliz. Só que tem umas coisinhas que a gente precisa analisar. Pare o que você está fazendo, sai do Instagram, reduz a velocidade do vídeo e pensa comigo. Se o governo comemora que o desemprego está caindo, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo empregado, por que o governo está aumentando os pagamentos em benefícios sociais? Tipo, auxílio gás, auxílio luz, né? Essas baixarias que ele fica inventando aí. Por que ele está inventando tantos benefícios se as pessoas estão trabalhando? Por que eu vou aumentar os benefícios se a galera consegue se manter sozinha? Isso não é estranho? Eu não estou querendo acusar ninguém aqui de roubo reborn, não é isso? Mas é no mínimo estranho aqui para a gente poder prestar atenção no que está acontecendo aí, rapaziada. O cenário para o governo é ridículo. Para o país nem tanto, mas para o governo é ridículo. Por quê? A desaprovação do Lula aumentou. E aumentou muito, é muita coisa, como vocês podem ver aí. Se vocês parar para analisar o histórico dele aí no PT, porra, ele tá quebrando recorde atrás de recorde. É máxima histórica atrás de máxima histórica. E isso mesmo com os benefícios, porque o Lulinha fez o pé de meia, dando dinheiro para um bando de jovem vagabundo que não quer trabalhar aí. O cara, um bando de zero seita. Foi mal, porque eu me estresso com essas coisas, né? Um bando de cara forte que poderia trabalhar, mas não consegue, não quer, na verdade. Consignado privado, né? Distribuindo dinheiro para a população, jogando dinheiro para o mercado. Assinou a isenção da conta de luz para muita gente, como vocês podem ver aí. E tudo isso gera o quê? Um problema, gera um certo afastamento entre o governo e o BC. Isso dificulta o controle da inflação. É um cabo de guerra, rapaziada. Tipo, o governo tá de um lado gastando dinheiro, Banco Central do outro tentando controlar a inflação, taxa de juros, né? Aí vem esses rolos do IOF. Aí eu vou te perguntar, por que nós estamos gastando tanto dinheiro em benefícios se o desemprego tá caindo? Se tá faltando gente pra trabalhar, pô, vocês que são aqui empresários, tem sua empresa, você sabe, pô, tá difícil achar um cara bom pra trabalhar. É muito vagabundo, é muita gente que não quer nada porque tá recebendo dinheiro em casa, pô. E o governo continua injetando dinheiro na sociedade, nesses bandos de vagabundo que não quer trabalhar. Ele tá tirando dinheiro de quem tá trabalhando, ele tá tirando dinheiro de quem tá dando gás, a classe média mesmo. A classe média tá lascada, pô, porque ele tá tirando dinheiro dessa galera e dando pra esse povo aí. É o famoso governo reborn, como eu falei. Aí eu te pergunto, pra que isso, mano? Pra que isso? É isso aqui que nós estamos vendo. Lembra da história do Robin Hood? É o que está acontecendo. Ele está tirando dinheiro do rico e está levando para os pobres, teoricamente. Então, esse cenário do governo jogando dinheiro na economia, enquanto a gente tem que subir juros para controlar a porra da inflação, você nem precisa entender de economia, pô. Você sabe que isso aqui vai dar ruim. Você sabe o que está acontecendo. Se você pegar esse vídeo aqui e mostrar para qualquer pessoa que não entende nada de economia, automaticamente ele vai entender o que está acontecendo. Que o governo está pegando dinheiro dos ricos, da classe média, entre aspas, e está distribuindo para os pobres. E é aquilo que eu já falei com vocês, né? Para fechar o caixão, a gente teve aí todo o rolo do IOF, porque precisa de dinheiro, né? E acabou o dinheiro, entre aspas. Acabou o dinheiro, entre aspas. E o governo continua dando grana pra galera e tira de quem tá trabalhando pra dar pros pobres. Por que será que a popularidade dele tá caindo, então?
né? Eu pergunto a vocês, por que será que a popularidade dele tá caindo? Então, o governo tem que manter o IOF, porque se ele tirar o IOF, ele não consegue arrecadar uma grana. O impacto disso nas empresas, de acordo com a XP, né? Os pesquisadores aqui, os analistas da XP, é de 20 mil reais a cada 100 mil dólares que você tá movimentando. É muita coisa. Você tá praticamente pagando IOF sobre o IOF. Com tudo isso, o pau tá quebrando no Congresso, né? Teve uma briga feia lá, um chamando o outro de corno, botando o dedo na cara por conta disso aí, porque o governo acabou subestimando os custos políticos disso. Ele achou que ia chegar lá, né? Colocar tudo bonitinho, cobrar o IOF, joga lá e aceitar tudo e ia passar rapidão. Só que não. E vamos ser sinceros, 86% do brasileiro nem sabe o que é IOF, pô. Ele só falou assim, não, e aí, você concorda com o aumento do IOF? Não. Se aumento, não quero, não sabe nem o que é. Mas tá tudo certo. Então tudo isso, rapaziada, acaba causando uma insegurança nos investidores. Sem contar que isso vai elevar muito o custo do crédito, o que acaba atrapalhando empresas varejistas. E pra gente fechar aqui, vejam essa matéria aqui. Porra, nessa não, peraí. Ô, caralho. Porra. Aqui, desculpa aí, gente, é porque infelizmente descontrolou aqui os slides, foi mal aí, e desculpa por ter xingado também, né, essa foi a primeira vez que eu xinguei no vídeo. Vamos embora. Então aí, rapaziada, o aumento do IOF é o mesmo que o aumento da Selic, pô, como eu falei com vocês, se o cara aumentou o IOF, é praticamente que a nossa Selic já está 15%, então foi um desespero do governo, o governo vai criando essas coisas e é o mesmo que a Selic a 15%, e qual o problema disso? A nossa economia está complicada, o governo jogando dinheiro para cima, popularidade em queda, já subiu tudo que tinha para subir, já cobrou tudo que tinha para cobrar de imposto e a população não aguenta mais. Agora, o que a gente precisa entender é o que é que ele vai fazer. Porque, porra, ele já aumentou o imposto, ele já cobrou, já fez OE, porra, já aumentou juros, já fez tudo o que tinha para fazer. É tipo que ele já gastou todas as munições que ele tinha na arma. Já deu todos os tiros que tinha que dar. E agora, o que é que ele vai fazer para recuperar a sua popularidade? Qual o rolê que ele vai ter que fazer para poder melhorar esse negócio aí, né? Fica um negócio muito complicado, rapaz. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque não é brincadeira. Isso aqui a gente tá falando do meu dinheiro, do seu dinheiro, do nosso dinheiro, pô. Aí esses bandos de otário aí que fica recebendo dinheiro gasto público, não entende que no final das contas, eles também estão pagando a conta. Você tá entendendo? Infelizmente é uma burrice do caralho. Foi mal. Aqui eu separei, né, alguns desafios que pode acontecer aí pro futuro. Primeiro é o que? A desaprovação de Lula, que ele pode tentar resolver isso com medidas mais populistas ainda. Ele pode gastar mais dinheiro do que ele já está gastando para subir a aprovação, a popularidade dele. A inflação está descontrolada, estamos acima da meta, isso não é de agora. Juros elevado. O aumento do EF, que gerou essa confusão no governo aí, o pau quebrou lá, rinha de boxe, a porra toda lá. Né? Falta de clareza sobre o controle fiscal, então o fiscal voltou a entrar no radar. Tem muita gente pedindo a cabeça do Haddad, lá ele, assim, não, lá ele, né? Então tudo isso acaba afetando o nosso reflexo aí no rate, né? Porque a Moody's já jogou a gente pra cima, já rebaixou nós aí, a gente já tá lascado. Sem contar que o governo tá encurralado, né? É um governo completamente perdido que nem sabe o que é que ele tá fazendo. Essa é a realidade. Se as eleições fossem hoje, né, nesse exato momento aí, como vocês podem ver aí, Lula perderia até para Michele Bolsonaro. Perderam para quase todo mundo. A gente precisa entender essa bagaça, porque o mercado ele precifica as coisas antes. Fiquem espertos que o mercado precifica tudo antes. E nosso trabalho aqui como trader profissional é entender o cenário para poder se preparar, tanto na nossa carteira futura, quanto nos nossos traders diários, né? Tanto no longo prazo quanto no curto prazo. A gente precisa saber quais são os impactos dessa baixaria para poder se preparar e preparar ali as nossas movimentações. E aí vamos lá, o que é que a gente precisa esperar para 2026? Pô, você tá falando de 2026? Tô, meu consagrado. Como eu te disse, o mercado não vai esperar chegar a 2026 para começar a precificar as coisas. O mercado vai começar a precificar as coisas agora, quando a merda começar a acontecer, quando ele começar a gastar dinheiro, aí sim o mercado começa a precificar. Vocês podem ver que o mercado já está fazendo isso. Nós estávamos indo bem, rompendo máximo histórico, todo mundo alegre, feliz, do nada o mercado virou, começou a derreter aí, já estamos distante ali da nossa meta ali na máxima ali. Claro que ele pode ficar travado no topo, claro que ele pode, mas em compensação, você sabendo o que é que está por vir, você já se prepara com essas baixarias aí. Então, o que é que temos que observar para 2026? O foco nas mídias. Quem que a mídia vai apoiar? O que é que a mídia vai estar falando? Qual a ideia dela para essas eleições? A gente tem que ficar bem esperto com isso, porque automaticamente isso acaba atrapalhando tudo, né? Uma notícia que sai, uma baixaria que sai, até você ver que foi brincadeira, que foi mentirinha, já era, irmão, já era. Então, fique esperto com a mídia. Outra coisa, atenção às fake news, atenção
a cortina de fumaça. Ah, bebê reborn, foda-se o bebê reborn. E o roubo do INSS. Ah, Virgínia Zé Felipe, foda-se Virgínia Zé Felipe. Eu quero saber o que é que tá acontecendo, o IOF, o roubo, porque tudo isso é pra tirar a sua atenção. Desculpa aí, pessoal, por meu descontrole, né? Como eu disse, né? Vou me controlar. Você tá olhando uma coisa que não tem nada a ver, você quer lá saber de Virgínia Zé Felipe, meu amigo. Quer lá saber de bebê reborn, eu quero saber o que é que tá acontecendo na economia. Então essas coisas são criadas justamente para tirar a atenção do brasileiro comum, do homem comum, como dizem aí, né? Mas a gente tá aqui para prestar atenção nos detalhes, né? A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Outra coisa, risco fiscal, como eu falei, automaticamente voltou a entrar no radar. Dólar mais volátil, por quê? Pô, com esse negócio de IOF aí, é dinheiro chegando, é dinheiro saindo, então o dólar ele começa a ficar mais volátil, porque a galera acaba querendo proteger sua carteira, envia o dinheiro para fora para tirar do risco aqui, então isso acaba gerando mais volatilidade no doleta. A gente tem que ficar esperto, porque automaticamente se tem volatilidade no dólar, pode ter volatilidade nos juros e pode ter volatilidade e incerteza no nosso mercado. É o que pode acontecer daqui para lá, é o que pode acontecer daqui em diante com esse negócio da política, tudo isso aí que tá acontecendo. É claro que é só isso? Não, pode ter notícias, coisas que pode acontecer, né? Vai que Lula cai da cama ali quando tá dormindo e aconteceu alguma coisa com ele. Deus me livre aconteceu alguma coisa com o Lula. Mas um exemplo, ele tá andando na rua, né? Sei lá, tropeçar, cair, né? Comer uma comida ruim, essa labirintite aí que ele tem, tá dando uma palestra, do nada ele cair, bater a cabeça no microfone, entendeu? Deus me livre se acontecer, mas são exemplos que a gente tem que ficar esperto de muitas coisas que podem acontecer. Beleza, meus queridos? Basicamente, esse é o nosso cenário, é isso que a gente precisa estar esperto, é isso que a gente precisa estar ligado. Para essa semana, a gente tem que estar ligado em uma coisa, né? A agenda econômica no Brasil está esvaziada, não temos muita coisa focada na gente aqui, mas em compensação, nos Estados Unidos temos praticamente todos os dias dados importantes, sendo que o mais importante dele na sexta-feira é o nosso perro. Com tudo isso que está acontecendo, rapaziada, o que é que eu peço para vocês? Vamos estudar mais um pouquinho, se dedica mais, entende sobre o cenário político, né? Dá uma estudada como é que funciona a nossa política, não caia no papo desses vagabundos que ficam prometendo coisas. Eu sei que vocês são pessoas diferenciadas, mas automaticamente a gente conhece pessoas que não têm esse conhecimento, não é isso? Infelizmente acaba fazendo escolha e essas escolhas acabam atrapalhando todo mundo. Ah, então eu vou convencer a outra pessoa ali quem é certo, quem é errado. Não tô dizendo isso, tô dizendo que você, porque você sabendo disso, automaticamente você consegue proteger seu capital, você consegue tomar uma atitude para antecipar aquele movimento, tá entendendo? E vamos ser felizes, né? Como eu falei com vocês, mais um vídeo aí praticamente sem xingar. Nessa semana, o que é que nós temos aqui, né? Que já chegou na agenda, foi rapidinho, como eu falei com vocês, que a gente ia focar somente no que estava acontecendo no Brasil, ia deixar um pouco os statements de lado de hoje, apesar que não aconteceu tantas coisas assim lá, o foco foi mais aqui interno, porque se a gente acompanhasse o mercado externo ali dias, a gente podia ter uma tendência muito boa, dias que o mercado americano subiu, a gente caiu e tá tudo certo, é assim que funciona o jogo, é assim que funciona o mercado. Segunda-feira, né, a gente tem ali índice de confiança empresarial, logo na abertura, relatório Focus, o que já é de se esperar, PMI aqui no Brasil, PMI nos States e PMI na China. Uma coisa interessante é que essa madrugada, acho que é de hoje para amanhã, feriado na China, é o feriado do Dragon Boat, negócio desse, né? Mas é um feriadinho que a bolsa não vai movimentar, então é ficar esperto. Não tenho certeza, eu pesquisei aqui, mas é porque o calendário dele é um pouco diferente. No Invest tá dizendo que é de amanhã para terça, eu não sei se isso é verdade, mas de acordo com o Invest, amanhã é feriado na China, beleza? Na terça-feira, o que é que nós temos aqui? Pesquisa industrial mensal aqui no Brasil, ou seja, logo na nossa abertura a gente tem isso, e 11 horas nós temos o JOLTS, a gente tem que começar a observar agora os indicadores para se preparar para o nosso payroll. Então o JOLTS é um dos que dá a pista para a gente de como vem o payroll, temos que ficar atento aí para começar a fazer nossos estudos. Na quarta-feira temos ADP, é outra pista de como vem o payroll. Nós temos também PMI, né? De novo, o final aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Esse PMI dos States é importante, precisamos acompanhar todos que vão sair a partir de agora. E nós temos mais o que? Índice de commodities aqui no Brasil, que é 2,5, fluxo cambial aqui no Brasil e livro bege, que também é importante a gente dar uma analisadinha ali para saber como que vem na sexta-feira. Na quinta, balança comercial e pedidos de auxílio-desemprego. Esse pedido de auxílio é o mais importante, porque a gente consegue pegar ele aqui para analisar como é que ele vem, juntar com os outros para ter uma noção de como que vem ali o nosso payroll mais ou menos. E na sexta, nós temos ali que é o payroll mais importante e crédito ao consumidor, e basicamente é só. A indicação da semana que eu separei aqui é bem interessante. Esse filme aqui, porra, assistam, curto muito, gosto desse filme bom, interessante. Assistam ele. Na parte gráfica, eu não vou focar hoje por um seguinte, porque eu vou colocar para vocês no nosso grupinho aqui as marcações que eu vou fazer já. Então, assim que eu fizer as marcações, tanto no índice quanto no juros, eu vou enviar para vocês aqui, para vocês
pegar o macete aí, como de costume aqui, ó. Todo dia a gente manda aí, é só vocês pegar o código que eu vou arrochar aqui. Quem ainda do nosso grupo aí, da nossa comunidade não entrou, tá perdendo oportunidade, porque aqui, ó, eu mando as marcações, você só clica aqui, pai, dá um ok, ó, automaticamente seu gráfico fica praticamente idêntico ao meu. As marcações são as mesmas, o que é interessante, então se você não tá aqui, tá perdendo a oportunidade. É claro que não seja dependente disso aqui, aprenda a fazer as marcações, mas pode ser uma vez ou outra que você chega ali na frente do gráfico atrasado, né? E essas marcações aqui vai salvar a sua guerra. Beleza, meus queridos? Uma ótima semana pra gente, vamos operar com tranquilidade, sem agonia, né? Mais um vídeo aqui entregue, como eu falei com vocês, sem xingar praticamente, né? Com a mente despoluída, porra. Não se pode elogiar, tá vendo? É o costume, mas eu vou melhorar, né? Vou me cobrando aí e vamos pra mais uma semana reborn aí pra gente ter um lucro reborn também aí. E é isso aí. Merry Christian, good afternoon. See you tomorrow.